Olá, meus caros, é futebol meu. Nessa edição vamos trazer os últimos resultados da Série A, B, vamos falar um pouquinho também da Série C, D, Campeonato Catarinense e também outros campeonatos aí que estão a começar, resultados da Série C do Campeonato Catarinense, dentre outros. Começamos pelos resultados da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Botafogo perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 3-1. O Bahia venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O Curitiba empatou com o Fluminense em 3-3. O Grêmio empatou em 1-1 com o Atlético de Minas Gerais. O Bragantino venceu por goleado o Vasco 4-1. O São Paulo perdeu de uma maneira acachapante 5-1 para o Internacional em casa. Goleada sofreu o São Paulo. Com isso perdeu a liderança. Já a gente vai ver a tabela, a classificação do série. Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0. Isso foi ontem. A própria equipe do Fortaleza também venceu por 2-0 o Santos. O Goiás perdeu para o Ceará em casa por 4-0. E o Corinthians venceu o Sport por 3-0. 32ª rodada, amanhã São Paulo e Curitiba, Vasco e Atlético Minas Gerais. O clássico com o Grêmio, Inter e Grêmio, Grenal, Atlético Paranaense e Flamengo, Atlético Goianiense e Fortaleza, Ceará e Palmeiras, Sport Recife e Bahia, Santos e Goiás, Fluminense no clássico com Botafogo e Corinthians e Bragantino. Essa é a 32ª rodada, e na terça-feira nós também teremos jogos. Esses jogos aí que citamos: Corinthians, Fluminense, Santos, Ceará, são jogos já do domingo, entre outros. Válido pela primeira rodada, esse jogo atrasado, Palmeiras e Vasco, na terça-feira, dia 26 de janeiro. Bem como outro jogo atrasado da 28ª rodada, Atlético Minas Gerais e Santos. E na quinta, outro jogo atrasado, Grêmio e Flamengo, válido pela 23ª rodada. Também na quinta, outro jogo, muitos jogos atrasados, Bahia e Corinthians, válido pela 30ª rodada. Classificação no momento: o Internacional primeiro com 59 pontos, São Paulo vem em segundo com 57, Flamengo vem em terceiro com 55, tendo um jogo a menos, podendo no mínimo ultrapassar o São Paulo. Em quarto vem o Atlético Mineiro com um jogo a menos também, com 54 pontos. Em quinto lugar, Palmeiras com um jogo a menos, 51 pontos. Grêmio com também um jogo a menos, 51 pontos. Na sexta colocação, perdendo no saldo de gols para o Palmeiras. Em sétimo, Fluminense com 47. Corinthians em oitavo com 45 jogos a menos. Santos em nono com 45, também um jogo a menos. Perde no saldo de gols para o Timão. Ceará com 42 em décimo. Bragantino em 11º com 41 pontos. 12º, Atlético Paranaense com 39. Esses fecham o grupo daqueles que vão para a Sul-Americana, do 7º até o 12º. O primeiro até o quarto lugar, primeiro lugar ao quarto, vai direto para a Libertadores, do quinto ao sexto vai para a pré-Libertadores. Em 13º, Atlético Goiás com 39 pontos, perde no saldo de gols para o Atlético Paranaense. Fortaleza vem em 14º com 35 pontos. Em 15º, com julgamentos com 32 pontos, vem o Bahia. Em 16º, Sport Recife com 32 pontos, a diferença é só de gols. Isso que o Bahia está na frente do Sport. E já na zona de rebaixamento, o Vasco da Gama, com também 32 pontos, só que no critério de desempate tem menos vitórias do que Sport e Bahia, por isso que fica em 17º.
Só que o Vasco ainda tem um jogo a menos. Curioso é que pode ser 2 cariocas rebaixados para a Série B. Curitiba lutando ainda com 26 pontos em 18º, Goiás em 19º com 26 pontos. E na degola, na última posição, Botafogo com 23 pontos. Está apertando aqui, matematicamente falando. Todos ainda têm chances de sair da degola. Outros clubes de disputar a Sul-Americana, a Libertadores e até o título, porque ainda faltam no mínimo 7 rodadas, e para aqueles que têm um jogo a menos faltam 8 rodadas. Ainda está indefinido as coisas na Série A. Vamos para a Série B. E aqui o negócio já é outro, já tem muitas definições. Jogos da penúltima rodada, 36ª. Brasil de Pelotas 0, América de Minas Gerais 0. CRB 5, Figueirense 1. Avaí 5, Juventude 2. Confiança 0, Sampaio Corrêa 1. Botafogo 1, CSA 3. Paraná 0, Cuiabá 2. Guarani 1, Vitória 2. Náutico 4, Oeste 1. Ontem não, na quarta, Cruzeiro venceu o Operário por 2-1. E ontem a Chape venceu a Ponte Preta em casa, e isso lhe deu a liderança da Série B até o momento. Vamos à classificação. Antes, porém, vamos trazer a rodada número 37, ou seja, os jogos que vão ser realizados já a partir de hoje. Juventude em casa recebe o Figueirense lutando pelo rebaixamento, Juventude lutando por uma vaga para a Série A, a última que resta. O CSA contra o Brasil de Pelotas, em casa, lutando o CSA para confirmar a última vaga. Cuiabá e Sampaio Corrêa, o Cuiabá já está na Série A. Confiança e América de Minas Gerais. Avaí e o Guarani lutando. Esse jogo vai ser amanhã por uma das vagas. Jogo de confronto direto. Só que o Avaí, como o Guarani, tem que torcer para tropeço, principalmente Juventude de CSA. O Cruzeiro enfrentando o Náutico. O Cruzeiro já está na Série D, confirmado. Novamente disputará a Série B, e o Náutico lutando contra a Série C, o rebaixamento para tal divisão. Ponte Preta contra o CRB, Ponte lutando aí por uma vaga, acho muito difícil. Operário versus a Chapecoense. A Chapecoense, se vencer esse jogo, consagra-se a campeã da Série B. O Oeste vencendo o Paraná, jogando com o Paraná. Esse jogo já vai ser na terça, o jogo da Chape já é na segunda. O Paraná lutando contra o rebaixamento, e o Vitória lutando contra o rebaixamento junto, confronto direto com o Botafogo de Ribeirão Preto na terça-feira também. Vamos à classificação. Restando, portanto, 2 rodadas, nós temos a seguinte classificação. A Chape na Série A, lutando pelo título da Série B com 70 pontos, primeiro. Segundo, a América de Minas Gerais, que já também está na Série A com 69, lutando pelo título. Não vai perder a segunda colocação, só vai lutar pelo título. Assim como também, se a Chape perder o título, não fica em terceiro, pode ficar com vice-campeonato. Esses dois já estão na Série A, como também o Cuiabá em terceiro com 61 pontos. Resta agora exatamente, aliás, o Cuiabá não pode, né? Pelo número, porque o Juventude tem 55, chegaria a 61, daria o mesmo número de vitórias. No saldo de gols, o Cuiabá praticamente já na Série A, 0,1% de chance dele não estar na Série A, o Cuiabá.
A última vaga é que está sendo disputada aqui, ó. Essa daqui é a mais complicada, que estão disputando essa última vaga várias equipes, no mínimo 3, pela chance matemática. A Chica Ponto estava junto, mas não está não. Aliás, sim, tem chance. Então vamos lá, mais os 3 aqui que tem mais chance. Então temos 4 na realidade. O CSA com 56, o Juventude com 55, em quinto lugar o Avaí em sexto com 52, o Sampaio Corrêa com 51 em sétimo, a Ponte com 51 em oitavo. A Ponte tem vitórias a menos do que o Sampaio, por isso que fica atrás. E o Operário em nono com 51, com vitórias a menos do que Ponte e do que Sampaio Corrêa, por isso que está em nono com 50. Na realidade, eu vejo o páreo entre CSA e Juventude. Porque, veja bem, se o CSA ganhar, for para 59, o Avaí, o máximo que ele pode chegar é 58. E o máximo que Sampaio Corrêa, Ponte e Operário pode chegar é 57. Então, já ficam fora. O Juventude pode chegar a 61 pontos. O Juventude tem, teoricamente, um jogo mais fácil em casa já na 27ª rodada contra o Figueirense, que, na minha opinião, vai ser rebaixado para a Série C. Está muito difícil de não ser. Então, o Juventude pode estar lutando com o CSA, ou na próxima rodada já podemos ter o CSA também classificado, dependendo, por exemplo, do jogo Juventude e Figueirense. Se ocorrer um empate, o Juventude vai para 56 e o CSA vai para 59 se ele ganhar o jogo. Como ele tem um dos maiores de vitórias, fica com 17 contra 15 do Juventude, e ele estará com os 2 pés na Série A. Vamos seguindo aqui a classificação. Em 10º lugar o CRB com 10, 11º Guarani com 48, em décimo, aliás eu falei CRB em décimo, 49, não com 10. 39 pontos, 48 Guarani, 11º, 12º Brasil de Pelotas 48. A diferença aqui é no número de vitórias, o Guarani tem mais do que o Brasil de Pelotas. Em 13º, olha só, Cruzeiro, que com a vitória sobre o Operário tirou todas as chances de ser rebaixado para a Série C. Não vai ser pelo menos rebaixado para a Série C. Em 13º, com 47 pontos. Em 14º, Confiança com 45. Em 15º, o Náutico com 42. Em 16º, Vitória com 42. Sendo que o Vitória tem menos vitórias do que o Náutico, isso que fica atrás. E na zona do rebaixamento, o primeiro que aparece é o Figueirense com 39 pontos. O Figueirense tem chance de chegar, se vencer as 2 partidas, a 45 pontos. Ainda tem chance de sair da degola, mas fica bastante complicado. Veja bem, se ele vencer, ele tem saldo menos 8. O Vitória tem saldo menos 2, com a mesma vitória, e o Náutico tem saldo menos 7. Figueirense vence agora, digamos, vai ser difícil contra o Juventude. Ele tem que torcer para que o Náutico perca, e para que o Vitória também perca, ou o Náutico ou o Vitória perca. Se eles ganharem, continua na zona de rebaixamento. O Figueirense não depende mais dele. Isso eu já penso que esteja rebaixado. Em 18º, rebaixado, o Paraná, com 36 pontos. Por que está rebaixado? O máximo que ele pode chegar é a 42 pontos. Ainda se o Náutico e o Vitória perderem, poderia ter uma chance ganhando no critério de desempate. Mas as chances são remotas. Estão praticamente na Série C.
Botafogo de Ribeirão Preto já na Série C, porque só pode chegar a 40 pontos, e o último que está fora da zona de rebaixamento em 42 não tem mais chance. E o Oeste também na Série C, mas pode chegar a 32 pontos, tem atualmente 26. Então, o único com reais chances de sair da zona de rebaixamento é o Figueirense, mas também não é nada fácil, enfrentando o Juventude fora de casa. Então essa é a situação da Série B. Série C, jogos das finais, o final da Série C. Vila Nova jogando em casa amanhã, depois o Remo joga no próximo sábado em casa para decidir quem leva o título da Série C, lembrando que o Brusque, como Londrina, assim, junto com Vila Nova e Remo, estão na Série B, já começa em maio de 2021. E na Série D já temos os 4 que estão para a Série C: Floresta, Novo Horizontino, Mirassol e Altos. Floresta empatou 1-1 no jogo dessa final. Amanhã joga contra o Novo Horizontino fora de casa. E o Mirassol ganhou de 4-0 do Altos. Joga fora para ver se vai para a final. Achou um empate, até perder, pode até perder 2, 3 gols de diferença. 4 que já estão na Série C só estão disputando quem vai para a final, semifinal. E agora nós vamos para a Série C do Catarinense, que a gente trouxe aqui as informações, os resultados. Faltou falar sobre a 7ª rodada e também da final, da classificação geral e final. O Itajaí perdeu para o Nação em casa, Nação de Joinville, por 2-1, e isso fez com que ele não se classificasse para a Série B do Catarinense. O Carlos Renault com isso foi beneficiado ao vencer por 11-0 em casa o Orleans, sendo que o foi a maior goleada do campeonato. O Porto empatou com o Batistense em 2-2, o Atlético Batistense São João Batista, e o Atlético Catarinense venceu o Jaraguá fora de casa por 5-1. E a final ficou entre Atlético Catarinense e Nação de Joinville. Primeiro jogo no estádio Hélio Amantino da Silva em São José, e o segundo jogo na Arena Joinville entre Nação e Atlético Catarinense. Atlético Catarinense de São José. Vamos à classificação, como é que ficou? Nação de Joinville, primeiro lugar com 17 pontos. Atlético Catarinense em segundo com 15 pontos. Carlos Renault em terceiro com 14 pontos. Atlético Itajaí em quarto com 15 pontos. Em quinto lugar, aliás, falei 15 pontos, não, 13 pontos do Itajaí. Atlético Itajaí 13 pontos em quarto lugar. Em quinto lugar, Batistense com 9 pontos. Em sexto lugar, o Jaraguá com 6 pontos. Em sétimo, Porto União com 5 pontos. E em último lugar, o Orleans com nenhum ponto, perdeu todos os jogos. Saldo de gols, olha só, 43 gols sofridos. Gols, né? Na realidade, se eu não equivoco aqui, vamos ver, 43 gols sofridos, saldo de menos 43. Então essa é a campanha aí dos times. O Atlético Paranaense que a gente acompanhou aqui: 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 16 gols feitos, 10 sofridos, saldo de gols 6. Quem fez mais gols aqui, vamos ver se a gente encontra. O time que mais fez gols foi o Atlético Catarinense, 26 gols, um ataque muito bom. E a defesa que menos sofreu gols foi o Carlos Renault, 4. E quem teve mais saldo de gols foi o próprio Carlos Renault, com 18. Aí então, as caras de informação da Série C do Catarinense.
Novidade aqui trazendo a Copa Santa Catarina. Teve como último vencedor a equipe do Brusque, que não disputa esta Copa Santa Catarina. Vamos aqui na primeira fase, depois nós temos a segunda fase, que é a fase semifinal. Creio eu que são 5 jogos para cada equipe. Já estamos na terceira rodada, vamos ver desde a primeira rodada como ficou. Temos a classificação aí, mas vamos aqui na primeira rodada. O Concórdia venceu o Navegantes por 4-2. O Tubarão perdeu para o Joinville por 3-0. O Marcílio Dias empatou com o Juventude de Jaraguá, o Juventus de Jaraguá, por 0-0. Segunda rodada. O Juventus de Jaraguá ganhou do Tubarão por 2-1. Joinville 3-0 no Concórdia. E o Navegantes perdeu para o Marinheiro Marcílio Dias por 2-1. Terceira rodada, o Navegante venceu a primeira, 3-1 sobre o Juventus de Jaraguá, Concórdia 2-1 no Tubarão e o Marcílio Dias venceu o Joinville por 3-1. Vamos então à classificação, faltando 2 rodadas. Marcílio Dias, 7 pontos primeiro, Joinville em segundo com 6, Concórdia em terceiro com 6 e Juventus em quarto com 4 pontos. Lembrando que esses 4 aqui classificam para a semifinal. Em quinto lugar, Navegantes com 3 pontos e o Tubarão em último lugar com nenhum ponto, não pontuou. Uma Copa catarinense ou de Santa Catarina é bastante diferente. Próxima rodada teremos Joinville em casa contra o Navegantes, Concórdia contra o Juventus, Tubarão contra o Marcílio Dias. Isso tudo no domingo. E na próxima quarta, Marcílio Dias e Concórdia, Juventus e Joinville. E olha só o jogo do Valério Gomes Neto, Navegantes e Tubarão. Valério Gomes Neto é São João Batista. Olha só. O Navegantes está disputando no Valério Gomes Neto. Quinta-feira, o jogo que ele venceu por 3-1. Perdeu para o Marcílio Dias por 2-1. Também no Valério Gomes Neto. Esse jogo aqui, vamos ver se eu consigo. Vai ser difícil. Vamos ver quanto vai ser no próximo jogo. Quinto jogo. Entre Navegantes e Tubarão, eu vou tentar filmar alguma coisa. Vai ser na quarta-feira, às 3 horas da tarde, no Valério Gomes Neto. Ok, meus caros? Essa é a Copa do Brasil. Agora que está usando o Valério Gomes Neto, estado de São João, é o Navegantes, outrora o Brusque já disputou ali. Copa Santa Catarina. O Catarinense Série A 2021 já tem as datas para o seu começo. Vai ser em fevereiro, 12 equipes, rodada no dia 24 de fevereiro. Começando com Criciúma e Metropolitano de Blumenau. Marcílio Dias, o clássico aí do Vale, em casa contra o Brusque. O Concórdia, clássico lá no oeste, contra a Chapecoense. O Ercílio Luz do Tubarão contra o Figueirense. Avaí contra o Juventus de Jaraguá. Joinville contra o Prosperar de Criciúma. Então esse foi o Futebol Meu. Um abraço e até a próxima edição.